Senhor é fiel. Mateus, no capítulo 25. Aleluias. Esse tema é um tema muito coerente com aquilo que a gente vive hoje, né? O tema base do ciclo de oração: levantai-vos, mulheres, vós que estão desapercebidas, né? Despreocupadas, né? Filhas minhas, vós que estáis confiantes, levantai-vos. O Senhor vem nos dando uma ordem. Ele não está nos dando um alerta, Ele não está nos dando apenas um conselho. O Senhor está nos dando uma ordem: levantai-vos. Esse levantar não é apenas simplesmente o ato de eu estar sentada e fisicamente me levantar de um lugar, não. Esse levantar que o Senhor está nos chamando é sairmos de uma posição de prostração, de uma posição de acomodismo, de uma posição de inércia, e nos levantar para ouvir a voz do Senhor, nos levantar para se atentar à sua palavra e obedecê-la. Amém, igreja? Que nessa noite o mesmo Espírito que regeu este culto desde o início possa estar tomando total domínio sobre esta palavra. Que o Senhor Deus possa ter o controle sobre todas as coisas deste lugar, Pai. Tu és bem-vindo, Tu és livre para operar na minha e na vida dos meus irmãos nessa noite, Senhor. Aleluias, Pai. Feche os seus olhos por um momento, não invalidando a oração da irmã que orou por mim, mas eu sempre tenho o hábito, o costume de orar antes de eu pregar a palavra. Senhor Deus, Pai querido e amado, em nome do Teu Filho amado Jesus, quero Te agradecer, Senhor, por este momento, por essa oportunidade, Senhor, de glorificar o Teu nome, de falar acerca de Ti. Oh Pai, não há tarefa maior e tão honrosa do que essa, Senhor. Ser boca do Senhor nesta terra, ser boca do Senhor na Tua igreja, Senhor. Então, meu Pai, que neste momento os meus lábios, os meus pensamentos, todo o meu corpo, todo o meu ser, toda a minha alma esteja cativa a Ti, Senhor. Que neste momento o Teu Espírito assuma o controle, que neste momento eu seja para Ti, Senhor, assim como esse microfone é para mim um instrumento, Pai. E que a Tua voz ecoa sobre os quatro cantos deste lugar. Que a Tua palavra, meu Pai, cumpra o papel que ela será proferida aqui, que ela entre em corações, que ela traga cura, que ela traga restauração, que ela traga transformação, Senhor. E o principal de tudo isso, que ela traga salvação, Pai. Em nome de Jesus eu já Te agradeço, Pai, por tudo que o Senhor vai fazer neste lugar. Amém e glória a Deus. Amém, igreja? Podeis assentar em nome de Jesus? Glória a Deus. Eu procurei muitas palavras e meditei em algumas delas. Mas hoje, quando eu estava lá no hotel e eu estava meditando, o Senhor mudou a pregação. E aí eu falei: Senhor, já preguei essa palavra. O Senhor disse: mas você não pregou aqui, você pregou em outro lugar. E a minha palavra se renova todos os dias. Amém? Então vamos à leitura da palavra. Na minha Bíblia diz assim, a parábola das 10 virgens. Diz assim no versículo 1. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias não tomaram as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, sai ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. Eu quero que a igreja repita comigo no versículo 7. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando.
Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte-nos a nós e a vós outras. Ide antes aos que vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Amém, igreja? A palavra do Senhor diz, no versículo 7: então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. O Senhor nessa noite, igreja, está nos perguntando: você já se levantou? Você já preparou a sua lâmpada? Mas para que nós venhamos entender o que o Senhor quer nos falar, eu quero trazer a ilustração, o porquê o Senhor fala dessa parábola. O porquê o Senhor usou a figura de virgens, o porquê o Senhor usou a figura de um noivo, de um casamento, o porquê o Senhor colocou aqui itens que para nós não é muito comum no tempo de hoje. O Senhor fala de lâmpada, fala de azeite, mas nós vamos compreender. Na história de Israel, o Senhor Jesus, sempre que contava uma parábola, o Senhor ilustrava essa palavra com aquilo que aquele povo era de comum para eles. Ou seja, fazia parte do seu cotidiano, fazia parte da sua cultura. E Jesus, quando usou essa parábola, ele usou a figura de algo que era comum na cultura judaica, que era o casamento, que era aquele utensílio, a lâmpada, a lamparina. Como não havia energia, a energia usada naquele momento era da lamparina, da lâmpada. E o combustível para que aquela lâmpada permanecesse acesa era o azeite. E por que o Senhor Jesus usou essa figura, usou essa linguagem, usou o casamento para dizer que o reino dos céus é comparado a virgens, a 10 virgens? E nós vamos entender isso. Diz a história que na cultura judaica, um casamento judaico era celebrado, a cerimônia tinha muitos rituais, havia muitos ritos nessa cerimônia judaica. Em primeiro lugar, os noivos não escolhiam com quem iam casar. Essas escolhas eram feitas pelos pais. Os pais escolhiam os filhos, o noivo, a noiva. No caso, era o pai do noivo que escolhia a noiva. E quando aquele homem, aquele pai, conhecia aquela família, sabia que aquela família era uma família temente a Deus, que tinha todos os critérios, todos os requisitos para que aquela mulher fosse esposa do seu filho, então aquele pai fazia um acordo com o pai daquela moça para que ele a desse em casamento ao seu filho. E quando havia essa concordância, era como se houvesse ali um contrato, um compromisso firmado. Esses pais se reuniam, né? E eles faziam um acordo de um ceder o filho para o outro e eles celebrarem o casamento. Mas interessante, igreja, que quando isso acontecia, quando esse pacto era firmado, quando essa aliança era firmada entre o pai do noivo e o pai da noiva, os noivos já estavam comprometidos. Aquela aliança firmada naquele momento já tinha o mesmo peso de um casamento, que como se já fosse consumada. Porque a palavra naquela época tinha peso, aquela palavra era um selo. A palavra de um pai era um selo firmado de um compromisso que não poderia ser quebrado. E continuando esse compromisso, aqueles noivos só se viam naquele momento. No momento do compromisso, no momento que a aliança estava sendo efetuada. Depois, o pai voltava para casa com seu filho e a noiva permanecia em casa com seus pais, com a sua família. Mas como poderia haver um relacionamento se não havia uma afinidade? Se aqueles noivos não tinham como se ver?
Porque muitas das vezes eles moravam em lugares distantes, em lugares diferentes, e mesmo que morassem na mesma cidade, a cultura é que o noivo não poderia manter um relacionamento muito íntimo com a noiva. E para que isso acontecesse, a história conta que o noivo ficava no preparativo do casamento. A partir do momento que eles firmavam aquela aliança, aquele noivo já saía dali tendo a certeza que ele iria se casar. E para isso ele já começava a preparar tudo para o casamento. Mas no dia do casamento, a hora do casamento, só quem sabia era o pai do noivo. O papel do noivo era se preparar. O papel do noivo era deixar a casa pronta, tudo pronto, para que no dia que o pai dissesse: é hoje, meu filho, que você vai casar, é daqui um mês que você vai casar, é dia tal que você vai casar, tudo já estivesse preparado. E quando isso acontecia, a noiva também estava na expectativa na sua casa. Ela também já estava se preparando, ela também já estava se arrumando, ela também já tinha no coração a aliança que ela fez com aquele homem, porque ela já tinha certeza que aquele rapaz, que mesmo que ela não estivesse vendo, que mesmo que ela não estivesse mantendo um relacionamento mais íntimo, seria o seu marido. E de tal maneira ela agia, ela já sabia que ela era uma mulher casada, uma mulher compromissada, e de tal maneira ela agia. Então ela começou a preparar a sua roupa, começou a preparar o seu enxoval, e tudo estava sendo preparado para o dia do casamento. E eles faziam tudo isso, esse preparativo. É muito lindo um casamento judaico, tem muitos rituais, é muito lindo. E mais para resumir, eu não vou chegar a tanto, mas tinha alguém que era responsável. Como o noivo não podia ver a noiva, a cultura diz que o noivo escolhia um amigo muito próximo, um amigo íntimo, um amigo que sabia que ele teria confiança, que o amigo representaria ele diante da noiva. E o noivo usava esse amigo para ser como se fosse um pombo correio. Esse amigo era responsável para levar os presentes até a noiva. Esse amigo era responsável para dar os recados que o noivo queria dar à noiva. E todas as vezes que o amigo solicitava, o amigo estava perto, porque o amigo também o ajudava na preparação do casamento. Então esse amigo ia até a noiva e trazia um presente e oferecia e dizia: eis aqui um presente, o teu noivo enviou a ti, o teu noivo mandou falar que não é para se preocupar, porque ele realmente vai cumprir o seu papel, ele realmente vai cumprir o seu compromisso. E aquela noiva ia sendo nutrida com todo aquele presente, com todas aquelas palavras, através do amigo do noivo. E assim, no dia que o pai do noivo designou, no dia que o pai do noivo marcou o casamento, a tradição diz que o noivo vestia suas roupas nupciais. Todos os seus amigos se vestiam para o casamento. Ele chamava os seus amigos e eles saíam da sua casa em comitiva em direção à casa da noiva. Mas há algo interessante aí, porque a noiva, ela não sabia o dia nem a hora. E como ela iria se arrumar? Como ela iria vestir o vestido de noiva? Como ela iria pentear os cabelos, se maquiar para o casamento, se ela não sabia o dia nem a hora? Mas algo interessante vai acontecer. A cultura diz que quando o noivo chegava a um certo tempo do caminho, que ele sabia que estava próximo à casa da noiva, o amigo entrava em cena novamente. O amigo ia na frente, chegava na casa da noiva e gritava: eis que o noivo vem. Naquele momento, a noiva sabia que ela precisava se arrumar, que ela precisava se preparar. E ela tomava suas servas, e a cultura diz que as servas eram moças virgens, puras, para acompanhar a noiva para o casamento, como se fossem as madrinhas. E elas também se vestiam, se enfeitavam, e aquela noiva se preparava. Como eles não sabiam a hora nem o dia, geralmente, muitas das vezes, por uma gracinha, o pai marcava o casamento à noite. E aí, como elas sairiam de um lugar, iriam para o outro, se estava tudo escuro.
Aí entra as lâmpadas. Então, quando ela ouvia que o noivo vinha, ela vestia sua roupa, ela se preparava, as suas servas se preparavam, se vestiam e elas tomavam as suas lâmpadas, porque já era noite. E elas acompanhavam a noiva seguiam o amigo do noivo e acompanhavam o amigo do noivo até onde o noivo estava esperando. E lá, quando a noiva encontrava o noivo com as suas servas, ela se encontrava com seu noivo, eles se juntavam e iam junto para a casa do pai do noivo, onde seria celebrado o casamento. E quando eles chegavam lá, aquela aliança que foi feita entre um pai e outro, ali naquele momento estava sendo feito, estava sendo celebrado por um homem e uma mulher, por alguém que escolheu formar uma aliança e se tornar uma só carne. E diante dos seus pais, diante do seu povo, diante dos seus familiares, diante dos sacerdotes, eles firmavam o casamento. E todos se alegravam. E ali era celebrado, a cultura diz que era 7 dias de festa. 7 dias de festa. E os noivos e todos aqueles que estavam na festa cantavam, jubilavam e celebravam, porque havia ali uma aliança que foi firmada, um pacto que foi cumprido, e um se uniu ao outro e se tornaram uma só carne. Isso é para que você entenda o porquê Jesus usou essa figura. Porque Jesus comparou o reino dos céus a essa parábola. Para que você entenda o papel do noivo na parábola, o papel da noiva, o papel das virgens e o papel das lâmpadas. O noivo, igreja, é o nosso Senhor Jesus. Essas virgens que aqui estão na parábola representam as servas da mulher, da noiva. E quem é a noiva missionária? Quem é a noiva? A noiva também é a igreja, mas a primeira noiva de Deus é Jerusalém, é Israel. Se você lê em Isaías, Deus diz que Jerusalém é a sua noiva. E essas virgens acompanhavam a sua noiva. A igreja acompanha o povo de Deus, o povo escolhido de Deus. A igreja, a noiva do Cordeiro, a noiva de Deus, que é Jerusalém, que é o povo judeu. Essas servas eram aquelas que tinham a lamparina para iluminar o caminho da noiva. E para nós entendermos o que o Senhor está querendo dizer. Se aquela noiva, ela não sabia o dia, ela não sabia a hora que o noivo iria chegar, como ela iria se preparar para o casamento, como eu contei aqui a história. Jesus está retratando isso nessa parábola. Jesus está dizendo como a igreja dele, como a sua noiva, deve se preparar para a sua vinda, como a sua noiva deve estar para quando ele voltar. E a parábola diz que elas estavam na sua casa e todas se levantaram e pegaram as suas lâmpadas. Aqui tem uma chave extraordinária que o Espírito Santo de Deus me revelou quando eu estava meditando nessa palavra. Já tinha muito tempo que eu tinha pregado essa palavra, mas o que o Senhor me falou através dessa última revelação é extraordinário e é profundo. Essa lâmpada, igreja, que essas virgens traziam na mão, representa a palavra de Deus. Essas lâmpadas representam a palavra de Deus. Porque lá no Salmo 119, no versículo 105, diz: lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é a tua palavra. E a única coisa que pode trazer luz às trevas é a palavra de Deus. A única coisa que pode trazer luz à escuridão é a palavra de Deus.
Nós vemos o sol brilhar durante os dias e nós achamos que o sol é luz. Não, o sol não é luz. O sol é energia. A verdadeira luz é Jesus. É Jesus que traz a luz. A Bíblia diz que em Gênesis, no começo do mundo, a Bíblia diz que o mundo era sem forma e vazia, que havia trevas sobre o abismo da terra, mas que o Espírito de Deus parava sobre as águas. Ou seja, e que quando o Senhor diz, haja luz, e houve luz. Mas como é que Deus diz que houve luz e houve, se o sol nem existia? O sol só foi criado depois. Então a luz que traz vida, a luz que transforma, a luz que dissipa toda a treva é Jesus. Essa luz só pode vir dele. Por isso que ele nos diz, vós sois luz do mundo e sal da terra. Então, para nós entendermos, se essa lâmpada é a palavra de Deus, o azeite representa quem? O Espírito Santo. O azeite representa o Espírito Santo de Deus na minha e na tua vida. E diz que elas se levantaram, tomaram aquelas lâmpadas, mas diz que as nécias não tinham, pegaram as suas lâmpadas, mas no decorrer da caminhada, elas não levaram azeite consigo. Elas apenas encontrou a lâmpada estava lá, ela falou, o noivo está chegando. Pegou a lâmpada e saiu. Mas as virgens prudentes não. A parábola conta que as virgens prudentes, além de ter a lâmpada, elas também tinham azeite. E além do azeite que estava na lâmpada, a palavra do Senhor diz que também havia azeite na vasilha. Então aquelas virgens nécias, elas não tinham um compromisso. Aquelas virgens não estavam preocupadas com a aliança que elas um dia firmaram com o noivo. Elas não estavam preocupadas com aquilo, com um acontecimento mais importante que iria acontecer na vida delas, que era o encontro dela com o noivo. Por isso aquelas virgens, elas não se atentaram, elas não se importaram, elas não se aperceberam em encher as suas lâmpadas, em deixá-las preparadas, para que quando o noivo voltasse, tudo estivesse preparado, as suas lâmpadas estivessem preparadas, para que elas pudessem iluminar o caminho por onde elas iriam passar para encontrar com o noivo. E elas caminharam. Mas as prudentes eram diferentes. Elas sabiam do compromisso. Elas tinham uma convicção no seu coração. Elas tinham a certeza de que o noivo voltaria. E que elas precisavam estar preparadas. E que elas precisavam estar com as suas lâmpadas com azeite. Com as suas vasilhas de azeite em reserva. Para que quando o noivo as chamasse, elas tivessem aquilo preparado para encontrar-se com ele. E por que Jesus falou isso, missionária? Porque Jesus quis representar o seu povo, a sua igreja, no decorrer dos seus anos. Aqui se mostra duas igrejas, dois tipos de pessoas que fizeram um compromisso, que encontraram-se com o noivo, que fizeram uma aliança com ele, mas no decorrer do tempo, ao passar do tempo, deixaram de lado, esqueceram do compromisso, deixaram aquela certeza, aquela confiança de que o noivo voltaria para cumprir a sua palavra. E elas não se apercebiam. Elas levavam a vida de qualquer maneira, de qualquer jeito. Horas pareciam que elas estavam com o noivo. Horas pareciam que elas estavam ali atentas, com compromisso firmado. Mas de repente, por um momento, talvez elas diziam: está demorando tanto. Vai saber, quem sabe ele não vem mais. Quem sabe ele se esqueceu. Quem sabe o pai desistiu. Quem sabe agora eu vou aproveitar a vida.
Eu agora vou tentar fazer aquilo que eu não estava fazendo antes, aquilo que o compromisso não deixava fazer. Agora eu vou tentar ser feliz. Agora eu vou realizar os meus sonhos, as minhas vontades. Mas eu tenho, se ele voltar, bem, se ele não voltar, mas eu também acho que se ele voltar, ele me leva. E elas levaram a vida de uma maneira dissoluta, de uma maneira, de qualquer jeito, sem se importar com a aliança que elas fizeram. Isso representa muito hoje a igreja de Cristo. Estar a igreja, vir à igreja, não representa que o seu compromisso está de pé diante do Senhor. O seu compromisso é firmado através das atitudes que você demonstra, através daquilo que você firmou em seu coração, da sua afirmação diante do noivo. Um dia o pai do noivo te encontrou lá fora. E ele escolheu você para ser a noiva do filho dele. Um dia o pai do noivo olhou para você quando ninguém mais olhou para você. Um dia o pai do noivo olhou para você quando alguém disse que você não valia nada, que você não era nada, que você não seria nada. Ele olhou para você e disse: não, ela é sim, ele é sim. Ele será a noiva do meu filho. Sabe, igreja? Aleluia, Jesus. Não há nada mais lindo e precioso. Não há tesouros nessa terra que possa comparar ou comprar o amor do Pai por mim e por você. Não há nada que seja maior do que o amor do Pai pela sua igreja, pela sua noiva. O amor dele é tão grande, tão valioso, que o preço que ele pagou foi entregar o seu filho único na cruz do Calvário, para que a noiva desse filho tivesse vida, para que a noiva do seu filho tivesse uma vida, e vida em abundância. O Senhor está perguntando para pessoas nessa noite: filho, filha, por que tu pensas que tu não tem valor? Porque tu acreditas nas palavras daqueles que nem te conhecem, quando eu sei quem tu és. O meu filho, ele olhou para ti, ele olhou para você, ele se agradou, ele disse: não importa o que pensam dela, não importa o que falam dela, não importa o que talvez ela pense de si mesmo, eu faço um compromisso de me casar com ela, eu firmo o compromisso de ser o marido dela, de cuidar dela, de zelar dela e de viver com ela por toda a eternidade. Oh, aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. O Senhor está perguntando, igreja: a tua lâmpada está preparada? Ela está cheia de azeite? Você tem se preocupado com que a sua lâmpada venha dar fogo? Você tem se preocupado se você tem o combustível necessário para que ela permaneça acesa para a sua caminhada ao encontro do noivo?
Jesus. O Senhor está nos chamando desta noite, igreja. O Senhor quer te dar desse azeite. O Senhor quer encher essa lâmpada nesta noite. Missionários, se o Senhor tem a lâmpada, e a lâmpada é a palavra. A parábola diz aqui que eram 10. Quantas eram? 10. 5 eram prudentes e 5 eram nécias. Todas elas tinham lâmpada? Tinham. Todas tinham uma lâmpada. Mas o que faz distinção entre uma e outra é que as 5 tinha azeite e tinha reserva. E as outras não tinham. Porque o Senhor me disse, o Espírito Santo de Deus disse a mim: filha, eu dei a lâmpada a todos, eu dei a lâmpada à minha igreja, eu dei a lâmpada a todos. Todos têm a lâmpada, que é a palavra de Deus. Mas o que faz a diferença, igreja, não é somente você ter a palavra, é se na palavra, se a lâmpada tem azeite, e se esse azeite produz fogo. Esse fogo é o Espírito de Deus na minha e na tua vida. Porque não adianta só ter a palavra, você precisa ter o azeite, você precisa ter o fogo do Espírito de Deus na tua vida. É comum a gente chegar em casas e lá a gente encontrar a Bíblia aberta. Geralmente está no Salmo 91. Mas você pergunta para as pessoas daquela casa: você leu essa palavra? Você entende a palavra? Quando a pessoa não encontrou Jesus, ela apenas faz um ritual, porque alguém disse que é uma bênção colocar a palavra na casa. Quem conhece Jesus, muitas das vezes coloca a Bíblia ali, mas não faz uso da palavra. Mas a Bíblia está ali, a palavra de Deus está ali. A Bíblia não é somente um livro para os cristãos, ela é um livro para todo mundo. É o livro mais vendido no mundo, é o livro mais divulgado, é o livro mais lido também. E por que alguém quer destruir esse livro? E por que alguém se preocupa que esse livro não seja divulgado? E por que alguém tem tanta veemência em combater essa palavra? Porque essa palavra tem vida. Essa palavra gera vida. Essa palavra por si só, para quem não tem o azeite, ela é apenas uma palavra. É apenas uma história bonita que um livro conta. É apenas uma história antepassada. Mas para quem tem o azeite de Deus na sua vida, mas para quem tem o Espírito Santo de Deus, essa Bíblia, este livro, é a boca de Deus aqui na terra. É a boca do Pai, preparando a sua noiva, para que o filho dele venha buscar a sua noiva. Então, irmãos, a diferença é essa. Tem gente que conhece a Bíblia de capa a capa, cita versículos, conhece todos os livros, conhece tudo, mas ele não tem aquele que revela o profundo, aquele que traz a vida, aquele que traz a luz, a escuridão e dissipa toda a treva que havia na nossa vida. Ele ainda não tem o Espírito de Deus que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. Mas quando você tem essa palavra, quando você tem um azeite que é o Espírito de Deus, então você tem a vida, porque a vida é Jesus. Então você encontra o caminho, porque o caminho é Jesus. Então você tem a salvação, porque a salvação é Jesus. E aquelas noivas prudentes, elas sabiam o compromisso que tinha. Elas não se esqueceram do seu noivo. Elas se prepararam. Elas celebravam todos os dias. Ela dizia: ele não vem hoje, mas amanhã ele vem. Ele não veio hoje,
mas eu creio que amanhã Ele pode vir, então vou me preparar. Então vou deixar a minha lâmpada preparada. Então vou deixar o meu azeite preparado. Então eu vou deixar as minhas vestes brancas. As minhas vestes brancas puras. Sabe por quê, irmãos? A palavra do Senhor, ela é poderosa. É o Senhor que dissipa todas as trevas que há em mim e há em você. Quando a nossa vida era escuridão, quando habitarmos em treva profunda lá naquele mundo tenebroso, o Senhor nos tirou do reino das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. O Senhor nos deu uma nova vida, o Senhor nos deu uma nova chance, o Senhor nos deu uma nova oportunidade. Que se com Cristo morremos, também com Cristo ressuscitaremos, e com Ele estaremos em glória, e com Ele viveremos por toda a eternidade. Então a sua celebração não é estar aqui hoje apenas de festejar, de buscar, mas de se lembrar que a aliança que você fez com Jesus, todos os dias precisa ser renovada. Todos os dias você precisa que esse azeite venha estar sendo colocado na sua lamparina, para que ela produza luz e para que essa luz gere vida sobre a tua vida. E de repente diz que as nécias e as prudentes no meio do caminho adormeceram. Porque o cansaço, a fadiga, a dor, o dia mau, o dia de tribulação vem para todo mundo. O sol não brilha somente para o justo. A chuva não cai somente para o justo. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Então, naquele momento, no cansaço da caminhada, elas adormeceram. Muitas das vezes, irmãos, nós adormecemos como essas virgens. Adormecemos como, missionária, nos acomodamos espiritualmente, nos prostramos espiritualmente, nos cansamos da espera, nos frustramos com as aflições, com as promessas que o homem fez e que Deus não estava na boca do homem, mas nós colocamos a nossa força no homem, a nossa confiança no homem, e por isso nos frustramos e nos cansamos e nos fadigamos e nos perguntamos e nos questionamos: acho que o noivo não vem mais, acho que o Senhor não está comigo mais, não vale a pena mais eu me preparar, não vale mais a pena eu renunciar, não vale mais a pena deixar os meus sonhos de lado, os meus projetos, deixar tudo aquilo que eu quero para servir, para seguir esse Deus. A palavra de Deus está recheada de homens e mulheres cheios da presença, cheios do azeite da unção de Deus. Mas o próprio Deus faz questão de colocar na sua palavra que também esses homens se cansaram, mas que quando há azeite, quando há a reserva, o Espírito de Deus nos levanta novamente. Aleluias, glória a Deus. Para terminarmos, para encerrarmos e não ficarmos muito tempo, diz a palavra que aquelas virgens se levantaram daquele sono e continuaram a sua caminhada com o noivo. E elas foram, se encontraram com o noivo, e eles se jubilavam. Mas quando elas se encontraram com o noivo, aquelas virgens nécias não tinham mais azeite. Elas não tinham mais azeite para prosseguir. As lamparinas delas já estavam se apagando. E que azeite é esse? O que é esse combustível? É a sua esperança em Cristo, é a sua perseverança em Cristo, é a sua fé em Cristo,
é a sua confiança em Cristo, é o seu amor em Cristo, é tudo aquilo, é a sua comunhão em Cristo, é a sua renúncia que faz que a cada dia o azeite dessa lamparina continue sendo combustível para a sua vida, para a sua caminhada com Deus. É esse azeite, é a sua vida com Ele, é a sua comunhão com Ele, que faz que cada dia você consiga e prossiga para o alvo, que é Jesus. Mas quando não há mais esse azeite, aí o noivo chega e você fica disperso e você não entende. E aquelas virgens ficaram despercebidas e ficaram apavoradas porque não tinha mais azeite. E pediram às virgens prudentes: dai-nos o vosso azeite. Mas as prudentes responderam: não podemos dar a vós, porque vamos ficar nós e vocês também sem azeite. Vai e comprai na mão de quem vende. É isso que nós vemos hoje, igreja. Sabe? Que não tem uma vida com Deus, que não tem uma comunhão com Deus, que não tem um compromisso com Jesus. Vive na porta de um e de outro, pedindo oração. Vive com os braços, com as mãos, baseado na confiança de homens. Vive prostrado, pedindo, clamando, para que homens a ajudem, quando na verdade só Deus pode ajudá-las. Comprar esse azeite que o Senhor está falando é isso, que nos últimos dias muitos estariam procurando da sua palavra, mas não encontrariam. Estariam procurando por aquilo que satisfaria o seu coração, por palavras que satisfariam o seu ego, e não pelo compromisso que haviam firmado com o noivo. Um compromisso exige renúncia. Um compromisso exige abnegação. Um compromisso exige fidelidade. E é isso que o nosso Deus nesta noite está nos falando. Que Ele fez um compromisso comigo e com você. Que o compromisso dele continua de pé. O seu compromisso, o meu compromisso continua de pé com Ele. Você está aqui nessa noite para receber dele, para receber desse azeite, para que a sua lamparina esteja cheia, para que a sua vasilha esteja cheia de azeite, para que Ele te encha, para que Ele te fortaleça, para que Ele te cubra com a sua bondosa, com a sua misericórdia, para que Ele te carregue nos momentos de aflição, para que nos momentos de dor Ele vá até você e diga: filho, filha, eu sou contigo, porque eu disse na minha palavra que estaria convosco todos os dias da tua vida, até a consumação dos séculos. É nisso, igreja, que você tem que se firmar. É como as virgens prudentes. Pega a sua lamparina, pega o seu azeite. É a sua vida de renúncia, de comunhão, de fidelidade, de entrega, que faz com que o seu azeite continue firme, com que as suas lamparinas continuem acesas. E para terminar, diz a palavra que o noivo chegou, as nécias ficaram e as prudentes entraram para as bodas. E diz: quando elas voltaram e bateram na porta, o noivo não abriu mais a porta. Que terrível será esse dia. Que dia triste. Você achar que iria ter um casamento e o noivo não mais casar com você. Mas foi por causa do noivo que não firmou o compromisso? Não. Foi por causa que você não firmou o seu compromisso com o noivo. Mas nessa noite o Senhor está tentando nos relembrar do compromisso que você fez com Ele. Amém, igreja? Glória a Deus.